Benvenuto, benvenuta, siamo di Italiano Fácil, benvenuti al nostro podcast. Você está no maior podcast de língua italiana do Brasil e no episódio de hoje falaremos sobre um assunto que é uma polêmica para todos os alunos, que é a pronúncia. Come migliorare la propria pronuncia in italiano. Ti piacerebbe avere una pronuncia migliore? Ti piacerebbe avere un'intonazione migliore? É disso que a gente vai falar. E hoje, me acompanhando, estará Daiane Folkvais. Seja muito bem-vindo, Daiane, ao nosso episódio de hoje. Olá, Ronaldo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui, falando a respeito de Itália, língua italiana e tudo isso que nós somos apaixonados. Eu quero começar o nosso episódio trazendo um desafio para você que está nos ouvindo. Eu quero que você, seja no trabalho, no carro, tomando banho, onde você estiver, eu quero que você repita essa frase em voz alta já para aquecermos a nossa pronúncia. La frase è questa. Ripeti dopo di me. È difficile trovare una soluzione per questo problema. Di nuovo, è difficile trovare una soluzione per questo problema. Vai, Diane. È difficile trovare una soluzione per questo problema. Ok, lembrando que, só para você entender um pouquinho do nosso trabalho, o Italiano Fácil é a única escola online de italiano do Brasil reconhecida na Itália. Somos promotores da Universidade Dante Alighieri e a Daiane estudou na Dante Alighieri, atingiu o nível C1 e está aqui comigo hoje para a gente falar de pronúncia. Ragazzi, a gente começou com essa frase e aqui tem uma palavrinha bem interessante que é a palavra difficile. Difficile. Lembrando que esse ti, ele é um ti seco, ti. Mas, dependendo da inflexão, em italiano a gente diz inflessione, a gente pode ter uma pessoa falando difficile, um pouquinho mais leve. Como é que é o seu difficile, Daiane? Difficile. Difficile. Okay. Molto bene. Sì, sono abituata a dire difficile, però ho già sentito tante volte persone che dicono difficile. Perfetto. È come è un pouco mais leve, Sim. mais sutil. É um pouco mais leve e isso acontece normalmente do meio para o sul da Itália, mas é claro que podemos ter alguém do norte que também tem essa leveza na hora de falar. E isso tem a ver com, quando nós estamos conversando, esse som um pouco mais duro do ti, ele pode ser um pouco incômodo a velocidade da frase. Então, é difficile. Preciso dessa pausa, é por isso que a gente dá uma suavizada. Mas esse é um assunto até um pouco complexo. Vamos fazer mais um desafio? Eu vou ler mais uma frase aqui para você, vai. Trovo piacevole stare a parlare con gli amici. Aqui tem duas palavras com o ti e o che. Então vamos lá. Trovo piacevole stare a parlare con gli amici. Vai, Diana. Trovo piacevole stare a parlare con gli amici. Perfetto, molto bene. Okay. Além de um exercício de escuta, para você que está ouvindo, também é um exercício de memorização. Eu falo sempre que, claro, eu tenho que me preocupar com a pronúncia, mas eu não posso bloquear por causa da pronúncia. É mais importante eu falar com a pronúncia um pouco errada do que não falar nada, né? Como é que você trabalha, Daí, nessa questão da melhoria da pronúncia? Porque os alunos acham que quem já está no nível avançado não pratica mais. E não é verdade, né? É verdade. Eu sempre digo, até para os meus alunos, Ronaldo, que a pronúncia ela é melhorada todos os dias. Cada vez que a gente fala, a gente está melhorando um pouco, né? Nós estamos melhorando um pouquinho a pronúncia. Mas eu vejo que a pronúncia ela é melhorada realmente falando. E principalmente ouvindo. Então, quanto mais nós ouvimos aquilo que nós falamos, aquilo que nós produzimos, a gente melhora cada vez mais. Por exemplo, eu posso falar da palavra falar, né? Parlare. Se eu prestar atenção na pronúncia dessa palavra, parlare, e eu perceber que todas as letras da língua, de uma palavra da língua italiana precisam ser pronunciadas, isso vai ficar cada vez mais fácil. A pronúncia vai ficar cada vez mais fácil. Quando a gente entende que o italiano, para que a gente fale o italiano, basta que nós pronunciemos todas as letras da palavra, fica tudo cada vez mais fácil. Per esempio, mi piace parlare la lingua italiana.
Parlare in italiano. É abrir realmente, né? Cada vez que a gente fala, a gente se ouve, né? A gente ouve o que a gente reproduz, a gente percebe os nossos erros, a gente percebe que... no início eu falava, por exemplo, italiano, mi piace parlare l'italiano. E poi ho scoperto che no, è meglio dire mi piace parlare l'italiano, con la più aperta, che sembra più naturale. E è questo che faccio sempre, tutti i giorni, ascoltare quello che dico. É por isso que muitas pessoas consideram a língua italiana, entre aspas, fácil, até elas começarem a realmente estudar. Não é porque é difícil, mas é que às vezes eu achar que só porque é parecido é simples, então isso não é verdade. A gente precisa ter cuidado com algumas palavrinhas. Eu vou dar outro exemplo, vamos fazer mais um desafio para você que está nos ouvindo. Ó, eu vou ler aqui uma frase, essa é uma frase um pouquinho mais longa, tá? Ó, bisogna ricordarsi di chiudere la porta. Di nuovo, bisogna ricordarsi di chiudere la porta. Bisogna ricordarsi di chiudere la porta. Ok. Agora eu vou ler essa frase com uma diferença. Eu vou ler a frase assim, ó. Bisogna ricordarsi di chiudere la porta. Você percebeu uma diferença entre a primeira e a segunda vez que eu falei? É natural. Então é claro que você percebeu, opa, peraí, ele disse a mesma coisa, só que isso aqui tá diferente. Isso é o quê? Entonação. Eu não errei a pronúncia das palavras, eu errei a entonação. Não, na verdade, não está errado, né? Se eu me comunicar, é isso que importa. Mas nesse episódio, a gente está falando de melhoria de pronúncia. Então aqui eu tenho primeiro bisogna, bisogna. Esse a, bisogna, ele tem que roncar um pouquinho na garganta aqui, ó. Então não é o a simples, ele vai lá para trás. Bisogna ricordarsi di chiudere la porta. Aqui o di chiudere, esse di, para muitas pessoas é um pouco dificultoso, porque a gente confunde com o di, né? Então, di. Vai lá, Daiane, di chiudere. Di chiudere. Perfeito. Então, chiudere, chiudere. Aqui também muito importante. Outro erro comum é no final das palavras, quando a palavra termina com e no italiano... Nós falamos i. É, porque no português as palavras que terminam com e, nós dizemos i. Exemplo, leite, né? É diamante. Você termina com i, não termina com e. Sim. Mas na escrita termina com e. O italiano tem essa vantagem. Você sempre vai ler o que está escrito. Então, se está escrito diamante, é diamante e não diamanti. Sim. Porque o e sempre é. Eu lembro sempre de um episódio onde... Até foi uma correção que você fez, há algum tempo atrás, minha. Quando nós entramos em um elevador, e na Itália, e até como no Brasil, os elevadores, eles dão comandos, né, com relação à acessibilidade. Então, ele fala, por exemplo, a porta está aberta, a porta está fechando, o elevador está subindo, o elevador está descendo. E aí, naquela oportunidade, eu gosto de repetir, né, depois que eu ouço alguma coisa, para memorizar. E também com relação à pronúncia. E naquela oportunidade, eu ouvi l'ascensore sale. Só que eu não falei sale, eu falei sali. L'ascensore sali. E eu lembro que você corrigiu na hora, realmente foi muito pontual. E ali eu entendi, realmente, tem a diferença. Porque se eu falar e ou se eu falar i no italiano, a gente vai estar falando entre plural e singular. Então, tem realmente a diferença entre a gente falar sale e sali. L'ascensore sale naquele caso. Sim. E l'ascensore sale, ragazzi, é o quê? O elevador está subindo. E o contrário é l'ascensore... Scende. Perfeito. Então aqui a gente tem, ó, ascensore scende. Tem o mesmo som, né, do che, que é S-C-E. Então vamos lá, repete comigo você que está ouvindo. L'ascensore scende. L'ascensore scende. Agora o contrário, l'ascensore sale. Claro que praticar assim talvez não tenha muito sentido, né? É melhor a gente fazer com as frases. O que mais te ajuda a melhorar a pronúncia, Daiane, no dia a dia, assim? Exemplos práticos. Exemplos práticos, pronunciar. Eu ouço realmente as coisas, né,
qualquer situação nova, e eu repito aquilo, e eu repito com diversas entonações diferentes, até eu perceber qual delas se encaixa melhor, realmente, né? Qual delas sembra più come un italiano parlando. Que cos'altro? E essa parte a gente vai cortar. É, exatamente. Hum. Vamos lá, vamos ver o que eu vejo mais. Oi? Uma cosa dice. É, uma cosa dice. Nós temos uma camiseta, inclusive, com essa Tínhamos, com né? essa Saiu frase. de linha. Uma cosa dice. Ok, aqui a gente tem mais uma. Vamos colocar aqui. Deu branco. Ecco. Allora, nós temos um material, para quem está ouvindo o nosso episódio, nós temos um material com 50 frases. Não, desculpa. São 50... Eu vou repetir essa parte. Deixa eu fazer só um merchan aqui. Na verdade, Ronaldo, também uma das coisas que até os nossos alunos, né, eles utilizam muito para essa questão de melhoria da pronúncia, e eu utilizo sempre, é com relação à frase do dia que os nossos alunos recebem, todos os dias no nosso suporte ao aluno. Então, nossos alunos recebem frases com o áudio daquela frase para que eles possam repetir com a própria voz e enviar o suporte. Essa é uma das ferramentas que eu sempre indico, principalmente aos alunos, não só aos alunos novos, mas a todos, né, que já estão há mais de 1 ano, 2 anos no curso, para que melhore cada vez mais a pronúncia, porque com essas frases nós conseguimos realmente perceber, né, de pequenas particularidades da língua e conseguir melhorar cada vez mais, principalmente para soltar também, né, muitas vezes a fala. Os alunos, eles são encorajados a todos os dias entrarem em contato com o suporte e, claro, enviar áudios para correção. Esse é um diferencial muito interessante, porque muitas vezes o aluno, tudo bem, suporte, mas suporte a pessoa pensa no quê? Problema com a plataforma, problema para acessar o curso. E, na verdade, não. O nosso suporte é um suporte com professores 10 horas por dia, onde você pode enviar qualquer dúvida que você tenha e, inclusive, áudios para correção da pronúncia. Então, talvez você não tenha aula de conversação todos os dias, mas nos dias que você não tem aula, você pode mandar um áudio pedindo uma correção. Você pode, inclusive, mandar uma frase, um texto, um parágrafo, uma apresentação sua ou um monólogo. Inclusive, eu quero chamar a atenção de você que está assistindo esse episódio, porque nós temos um material completo de 50 verbos, são 50 verbos conjugados, inclusive com 5 frases de exemplo para cada verbo, ou seja, são 50 verbos e para cada verbo 5 frases. Você tem 250 frases úteis para você utilizar no dia a dia. E se você quiser receber, corre agora no nosso Instagram, vai lá, Italiano Fácil no Instagram, e mande uma mensagem para a gente pedindo esse material. Comente assim, 50 verbos, porque a gente já sabe o que você precisa. Perfeito, vamos fazer mais um desafio então? Deixa eu colocar esse aqui, L'importante non è vincere la gara, ma partecipare. L'importante non è vincere la gara, ma partecipare. L'importante non è vincere la gara, ma partecipare. Ok, aqui a gente tem l'importante, L e apóstrofo, então a gente sempre vai conectar na fala l'importante. Depois vem non, que é N-O-N, e o é. Então, non è. Na fala nós não temos pausa. L'importante non è vincere la gara, ma partecipare. Exatamente. Então, também isso é um erro, né, de muitos alunos. A pessoa fala não é. Sim. Porque pra gente, no português, as palavras que terminam com M, elas morrem no final, né? Não. Também, né? Eles têm. No italiano, não. Então, non é non. Esse N, ele fica ali querendo uma vogal. Quando tem o E na frente, non è. Ele vai conectar na fala, tá? Na escrita, continua separado. Sim. Quando a gente... Eu acho que é esse momento que vira chave com relação à pronúncia, Ronaldo. Quando a gente entende que todas as letras são lidas da forma como elas são.
Então, o A vai ter som de A, aberto. Não vai ser lasanha, por exemplo, sabe? Assim como não vai ser... Enfim, são diversas situações. Mas uma lasanha vai ser lasanha, com o A bem aberto. Assim como todas as letras. O E vai ser E, não vai ser I. O I vai continuar sendo I. Então, todas as letras, elas são realmente muito bem pontuadas, né? Em toda a pronúncia. Exatamente. Bom, pronúncia é algo que a gente melhora com o tempo, com o processo e com exercitação. Então, não tem como você, de um dia para o outro, melhorar a sua pronúncia. E também tem algo importante que a gente precisa dizer. Pessoal, com a internet, e nós somos um exemplo disso, tá? Muitas pessoas, você vai encontrar dezenas, talvez centenas de perfis, né? Que estão ensinando, dando aula ao vivo, live no YouTube, aulão não sei do que. Mas, gente, tem uma coisa que é imprescindível que você entenda. A partir do momento que você não corrige um erro no começo, esse erro passa, não é corrigido, o tempo passa, acontece um efeito chamado fossilização. O que é fossilização? Você viu uma live, fica estudando pelo Duolingo, pelo Babel, você fica assistindo live dos professores no YouTube, você não faz um curso, você estuda ali por conta própria. Vai chegar um momento onde você vai ter muita informação, mas desorganizada no seu cérebro. E você vai ter também, eventualmente, alguns erros que para você não são erros. Você aprendeu daquela forma. Só que daqui a 1 ano, 2 anos, vai ser difícil corrigir. Esse é um efeito, quando a gente tem um osso quebrado, se a gente não coloca no lugar na hora, ele vai calcificar. E esse processo faz com que a pessoa fique com aquele membro, ou braço, ou seja lá o que for, torto pro resto da vida. Acontece a mesma coisa com a língua, tá, gente? Quantas pessoas você conhece que falam inglês com uma dificuldade gigante e já estudam há 5, 6 anos? Quantas pessoas você conhece que passaram anos estudando num cursinho, mas não falam fluentemente? Porque o método não se adequou à realidade daquele aluno. Então, é muito bom você ouvir o podcast, e é por isso que nós somos o maior podcast de língua italiana do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, mas para o bem do seu italiano, eu preciso dizer que você precisa de uma sequência lógica. Você precisa fazer o processo da escadinha. Por quê? Você não vai conseguir organizar a sua mente para falar com liberdade apenas pegando conteúdos soltos na internet, tá? Isso é uma coisa que todo mundo fala, enfim, é importante a gente ressaltar isso aqui. Então vamos lá, eu quero colocar aqui uma frase muito simples, vamos fazer mais um desafio de pronúncia. Só uma observação, Ronaldo, a gente falou sobre fossilização em um outro podcast, em um outro episódio, eu não lembro qual foi o número do podcast, mas a gente comentou sobre, exatamente explicando como acontece a fossilização em detalhes, né? Em um outro podcast, há algum tempo atrás, há 1 mês atrás, mais ou menos. Desafio de pronúncia. Voglio conoscere l'Italia l'anno prossimo. Voglio conoscere l'Italia l'anno prossimo. Voglio conoscere l'Italia l'anno prossimo. Ok, aqui tem um verbo que no começo as pessoas também erram, que é o conoscere. Geralmente as pessoas dizem conoscere, porque conhecer, a sílaba tônica, né? Então, no italiano é conoscere. Então, é o no que é a sílaba tônica. Voglio conoscere l'Italia l'anno prossimo. Aqui a gente pode trocar também. Eu posso tirar o verbo conoscere e posso dizer voglio andare in Italia l'anno prossimo. E aqui também entra a mesma regrinha, ó. In Itália. São 2 palavras separadas, mas na hora de falar, eu vou falar juntas. In Italia. Voglio andare in Italia l'anno prossimo. Então, eu gosto de fazer esse exercício aqui, ó. Vai lá. In Italia. In Italia. In Italia in italiano. In Italia in italiano. In Italia in italiano in un bar. In Italia in italiano in un bar. In Italia in italiano in un bar in un negozio. Dio. In Italia in italiano in un bar in un negozio. In Italia in italiano in un bar in un negozio in un altro paese. In Italia in italiano in un bar in un negozio in un altro paese. Ok, então a gente está trabalhando pronúncia,
mas com essa brincadeira da memorização. E são coisas que a gente vai falar, né? Por exemplo, eu estava em um bar, eu estava em uma loja, eu estava em um país, em um outro país, in un altro. Geralmente as pessoas confundem e dizem in un altro. Não, junta tudo porque aquele N no final da palavra, ele está querendo uma vogal. Então, quando eu tenho in una, eu junto in un altro. Parece uma palavra só, mas são 3 palavras diferentes. Outro exercício, vamos fazer mais um desafio de pronúncia então. Abbiamo conosciuto molte persone simpatiche durante il viaggio. Abbiamo conosciuto molte persone simpatiche durante il viaggio. Abbiamo conosciuto molte persone simpatiche durante il nostro viaggio. Exatamente, perfetto. Não me lembrei de toda a frase. E lembrando que essas frases são frases que nós temos nesse material de 50 verbos em italiano. Ecco, ragazzi, inclusive, isso aqui é uma curiosidade, os alunos já sabem, nós temos um treinamento intensivo de pronúncia, né? Dentro do curso existe um treinamento intensivo de pronúncia e oratória para que o aluno melhore essas questões de pronúncia e, claro, de entonação também. Até porque, por exemplo, para eu ler um parágrafo em italiano, eu preciso saber ler uma frase. Para ler uma frase, eu tenho que saber ler as palavras. E para ler as palavras, eu preciso saber o som das letras. Então é um processo, é uma escadinha que nós fazemos, onde o aluno desenvolve a habilidade comunicativa, trabalhando com exercícios práticos parecidos com esses que a gente está fazendo, só que, claro, colocando mais ênfase na construção também dessas frases. Isso é muito legal. Daiane. Dime. Vamos lá. Mais alguma dúvida nessa parte aqui? Não, eu acho que a gente abordou bastante, né? Bastante situações. Só que, Ronaldo, seria interessante também que a gente falasse a respeito das pronúncias básicas das sílabas que são diferentes na língua, no italiano para o português. Por exemplo, chiamo, chitarra, cinema. Essas diferenças realmente, né? Porque o CH, por exemplo, isso também faz parte de pronúncia, né? Principalmente pronúncia base, para falar sobre qualquer palavra em italiano. Então, seria interessante que a gente abordasse também um pouco disso, né? A gente sai um pouco do mais avançado e entra lá pro iniciante. Por exemplo, como pronunciar o CH ou o GN, né? Perfeito, vamos dar alguns exemplos. Perfeito, vamos dar alguns exemplos nessa parte então. Numa apresentação simples, então nós vamos dizer io mi chiamo. Chiamo é CHI. Chi. Se eu tenho CHI ou CHE, os sons ficam ki e que. Da mesma forma, se eu tenho CI ou CE, os sons ficam chi e che. Chi como em ciao, chi como em cinema e che como em certo, por exemplo. Também tenho, por exemplo, SCI, SCE, que fica chi e che. Então, chi e che. Esse é um som bem interessante em italiano. Come scivolare. Come scivolare, que é escorregar. Ou como em scegliere, que é escolher. Scegliere. Claro que a gente está falando aqui de pronúncias, é importante que você visualize isso, né? Porque ouvir é uma coisa, mas não, a gente está falando de encontros de consoantes. É bom que você tenha essa parte visual. Tá? E no nosso curso, claro, as primeiras aulas falam sobre pronúncia e as regras de os sons, né, de cada uma das letras. Depois nós temos, essa é bem clássica, o GN, né, de lasanha. Lasanha com GN, que substitui mais ou menos o nosso NH. Não é exatamente o mesmo som, mas é muito parecido. E também família. Família, que é o som de GLI. Família. GLIA. Esses são os principais sons que nós temos, que são um pouquinho diferentes do português. Claro que é sempre bom praticar isso
com palavras e com frases. Perfetto. Eccoci ragazzi, foi um prazer, Daiane, fazer esse episódio com você. Muito obrigado e nós nos veremos com certeza em un'altra puntata aqui do nosso podcast. Grazie a te Ronaldo, grazie a tutti, è sempre un piacere, grazie mille. Un saluto grandissimo ragazzi e alla prossima. Ciao ragazzi. Arrivederci.